Digas um Conto apresenta de Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes e a Banda Pintada, publicado em 1892. Ao examinar minhas anotações dos mais de 70 casos em que nos últimos 8 anos estudei os métodos de meu amigo Sherlock Holmes, vejo que muitos foram trágicos, alguns cômicos e um grande número simplesmente estranho, mas nenhum foi banal. Pois, trabalhando com ele, o fazia por amor à arte e não ao dinheiro. Ele se recusava a associar seu nome a qualquer investigação que não estivesse uma característica fora do comum e até fantástica. De todos esses casos variados, entretanto, não me lembro de nenhum que apresentasse aspectos mais originais do que o da conhecida família de Surrey, os Roylotts, de Stoke Moran. Os acontecimentos em questão ocorreram no início de minha associação com Holmes, quando morávamos juntos, como solteiros, na Baker Street. Eu poderia ter relatado este caso antes, mas havíamos prometido segredo na ocasião. E só fui liberado dessa promessa no mês passado, pela morte inesperada da mulher, a quem ela havia sido feita. Talvez seja oportuno que os fatos venham à tona agora, pois tenho motivos para crer que há muitos boatos sobre a morte do Dr. Grimsby Roylott, que tendem a tornar o caso ainda mais terrível que a verdade. Foi no início de abril de 1883 que acordei uma manhã e encontrei Sherlock Holmes de pé ao lado de minha cama, completamente vestido. Em geral, costumava acordar tarde e, como o relógio da lareira marcavam apenas 7h15, pisquei os olhos, surpreso e talvez com um pouco de ressentimento, pois eu também era muito regular em meus hábitos. Mil perdões acordar você, Watson, Disse ele. mas é o que está acontecendo com todo mundo esta manhã. A senhora Hudson foi acordada, então me acordou, e agora é sua vez. O que aconteceu? Um incêndio? Não, um cliente. Consta que chegou uma jovem extremamente agitada, que insiste em falar comigo. Está esperando na sala. Ora, quando moças de família saem andando pela cidade a esta hora da manhã e tiram as pessoas da cama, presumo que tenha algo muito importante a comunicar. Se for um caso interessante, tenho certeza que você gostaria de acompanhá-lo desde o início. Achei de qualquer maneira que devia chamá-lo e dar-lhe essa oportunidade. Meu caro amigo, eu não ia perder isto de jeito nenhum. Era o meu maior prazer acompanhar Holmes em suas investigações e admirar as deduções rápidas, velozes como intuições, mas sempre escoradas em uma base lógica, como que deslindava os mistérios que lhe eram apresentados. Vesti-me depressa e em poucos minutos estava pronto para acompanhar meu amigo até a sala. Uma senhora vestida de preto e coberta por véus espessos, sentada junto à janela, levantou-se quando entramos. Bom dia, senhora. Disse Holmes alegremente. Meu nome é Sherlock Holmes, e este é meu amigo e associado Dr. Watson, diante do qual pode falar com toda franqueza. Ah, ainda bem que a senhora Hudson teve a boa ideia de acender a lareira. Por favor, chegue perto do fogo e vou mandar vir uma xícara de café bem quente, pois estou vendo que a senhora está tremendo. Não é o frio que me faz tremer, disse a moça em voz baixa, mudando de cadeira, como Holmes sugerira. O que é então? É o medo, Sr. Holmes. É terror. Ergueu o véu enquanto falava e pudemos ver que estava realmente aterrorizada. O rosto contorcido e cinzento, os olhos agitados e amedrontados, como os de um animal encurralado. A aparência era de uma mulher com uns 30 anos, mas os cabelos eram prematuramente grisalhos e a expressão era cansada e ansiosa.
Sherlock Holmes analisou-a com um de seus olhares rápidos e abrangentes. Não tenha medo, disse ele, acalmando-a com a voz e inclinando-se para a frente. Deu uma leve pancadinha em seu braço. Vamos resolver o problema, seja o que for. Vejo que veio de trem. O senhor sabe quem eu sou? Não, mas vi a passagem de volta em sua mão. Deve ter saído muito cedo e andou muito tempo de carro aberto em estradas de terra antes de chegar à estação. A moça teve um sobressalto e olhou meu companheiro com surpresa. Não há mistério nenhum nisso, minha senhora, disse ele, sorrindo. A manga esquerda de sua jaqueta está salpicada de lama em nada menos de 7 lugares. As manchas são muito frescas. Só num carro isso poderia acontecer. E isso mesmo, só quando se senta à esquerda do cocheiro. Seja qual for o seu raciocínio, o senhor tem razão. Ela respondeu. Saí de casa antes das 6 horas. Cheguei em Leatherhead às 6h20 e tomei o primeiro trem para Waterloo. Sr. Holmes, não aguento mais essa ansiedade. Ficarei louca se isso continuar. Não tenho ninguém a quem recorrer. Ninguém, a não ser uma pessoa que se preocupe comigo. E esse pobre coitado não pode me ajudar. Ouvi falar do senhor pela senhora Farintosh, que o senhor ajudou quando ela mais precisava. Foi ela que me ajudou e deu o seu endereço. Oh, Holmes, será que o senhor pode me ajudar também? Pelo menos jogar um pouco de luz na profunda escuridão que me cerca. No momento, eu não tenho condições de remunerá-lo pelos serviços, mas vou me casar dentro de 1 ou 2 meses e assumirei o controle da minha própria renda, e o senhor verá que não sou ingrata. Holmes virou-se para a escrivaninha e, abrindo uma gaveta, tirou um pequeno caderno que consultou. Farintosh. Ah, sim, lembro-me do caso. Tratava-se de uma tiara de opalas. Acho que foi antes do seu tempo, Watson. Tudo o que posso dizer, minha senhora, é que darei ao caso a mesma atenção que dei ao caso de sua amiga. Quanto à remuneração, minha profissão é sua própria recompensa. Mas a senhora poderá me reembolsar de qualquer despesa que eu tenha de fazer quando lhe for conveniente. E agora, por favor, conte-nos tudo o que puder ajudar a formar uma opinião sobre o assunto. Exclamou a nossa visitante. O horror da minha situação está no fato de que meus temores são tão vagos e minhas suspeitas dependem tanto de pequenos detalhes que podem parecer banais para qualquer outra pessoa, e até o homem, acima de todos, a quem tenho o direito de pedir ajuda e conselhos, considera que tudo que lhe digo é mera fantasia de uma mulher nervosa. E não diz isso, mas eu vejo pelas palavras vagas que me dá desviando os olhos para não me encarar. Mas ouvi dizer, Sr. Holmes, que o senhor tem olhos que penetram profundamente nas imensas maldades do coração humano. O senhor poderá me aconselhar sobre a maneira de atravessar os perigos que me rodeiam? Sou todo ouvidos, minha senhora. Meu nome é Ellen Storner e moro com meu padrasto, que é o último sobrevivente de uma das famílias mais antigas da Inglaterra, os Roylotts, de Stoke-Moran, no limite oeste de Surrey. Holmes balançou a cabeça. O nome não me é estranho. A família era uma das mais ricas da Inglaterra, e suas propriedades se estendiam além dos limites de Berkshire, no norte de Hampshire, no oeste. Mas no último século, 4 herdeiros sucessivos tinham uma tendência dissoluta e perduralha, e a ruína da família foi finalmente completada por um jogador na época da regência. Não sobrou nada,
nem a uns acres de terras e as casas de 200 anos esmagada por uma hipoteca enorme. O último grande proprietário que morou ali vivendo a vida terrível de um aristocrata indigente, mas seu filho único, meu padrasto, vendo que tinha de se adaptar a novas situações, conseguiu um empréstimo de um parente que lhe permitiu formar-se em medicina e foi para Calcutá, onde, devido à capacidade profissional e força de caráter, estabeleceu uma grande clínica. Mas em um acesso de raiva, surrou o nativo que lhe servia de mordomo até matá-lo e escapou por pouco de ser condenado à morte. Mesmo assim, preso muito tempo depois, voltou à Inglaterra, um homem desanimado e amargo. Quando o Dr. Roylott estava na Índia, casou-se com minha irmã, a Sra. Stoner, jovem viúva do general de divisão Stoner, da artilharia de Bengala. Minha irmã Júlia e eu éramos gêmeas. Tínhamos apenas 2 anos quando minha mãe se casou de novo. Ela possuía uma quantia considerável de dinheiro, nada menos que 1.000 libras por ano, que transferiu para o Dr. Roylott enquanto residíssemos com ele, com essa ressalva de que certa soma por ano fosse dada a cada uma de nós na eventualidade de nos casarmos. Pouco depois de voltarmos à Inglaterra, minha mãe faleceu. Ela morreu há 8 anos, em um acidente de trem perto de Crewe. O Dr. Roylott desistiu então da tentativa de clinicar em Londres e nos levou para morar com ele na mansão ancestral de Strokemoran. O dinheiro que minha mãe havia deixado era suficiente para atender todas as nossas necessidades e parecia não haver nenhum obstáculo à nossa felicidade. Mas nessa época do ano, nosso padrasto passou por uma transformação terrível. Em vez de fazer amizades e visitar nossos amigos, que de início haviam ficado muito contentes de ver um Roylott de Strokemoran mais feliz no comando das antigas propriedades, ele se fechou dentro de casa e quase nunca saía, a não ser para brigar violentamente com qualquer pessoa que surgisse à frente. Certa violência de temperamento chega a quase à loucura. Tem sido hereditária nos homens da família e, no caso de meu padrasto, creio que havia sido intensificada por ter morado muito tempo nos trópicos. Houve uma série de brigas vergonhosas e 2 terminaram na delegacia, até que, por fim, ele se tornou o terror da aldeia e todo mundo fugia quando ele aparecia, pois é tremendamente forte e completamente incontrolável nos seus acessos de fúria. Na semana passada, ele jogou o ferreiro da aldeia dentro de um rio e só conseguiu evitar um escândalo pagando todo o dinheiro que conseguia arranjar. Não tinha nenhum amigo, a não ser os ciganos, e dava permissão a esses vagabundos para acampar nos poucos acres cobertos de mato que representavam a propriedade da família, e aceitava em troca a hospitalidade de suas tendas, acompanhando-o às vezes durante semanas. Também tem paixão por animais da Índia, que lhes são enviados por um agente, e que passeiam à vontade pela propriedade. Atualmente ela tem um leopardo, um mandril, que são temidos pelos camponeses quase tanto quanto seu dono. Por tudo isso, pode imaginar que minha pobre irmã Júlia e eu não tivemos uma vida muito agradável. Nenhum empregado permanecia conosco, e durante muito tempo fizemos todo o trabalho doméstico. Júlia só tinha 30 anos quando morreu, mas seu cabelo estava quase branco, como o meu está ficando. Então sua irmã morreu? Morreu há 2 anos, e é sobre a morte dela que quero falar com o senhor. Deve compreender que, levando a vida que acabei de descrever, havia poucas possibilidades de ver pessoas de nossa idade e posição. Mas tínhamos uma tia, irmã solteira de minha mãe,
a senhora Honoria Westphal, que mora perto de Harrow, e ocasionalmente tínhamos permissão de visitá-la. Júlia foi vê-la no Natal, 2 anos atrás, e lá conheceu um capitão de corveta, de quem ficou noiva. Meu padrasto soube do noivado quando minha irmã voltou e não fez objeção ao casamento. Mas 15 dias antes da data marcada para a cerimônia, ocorreu um fato terrível que me privou de minha única companheira. Sherlock Holmes estava recostado na poltrona com os olhos fechados e a cabeça apoiada em uma almofada, mas entreabriu as pálpebras e ficou olhando para nossa visitante. Faça o favor de ser precisa quanto aos detalhes. Isso é muito fácil, porque todos os acontecimentos deste período horrível estão gravados na minha memória. A mansão, como já disse, é muito antiga e só uma ala ainda é habitada. Os quartos de dormir dessa ala são no andar térreo e as salas são no bloco central do prédio. O primeiro quarto é do Dr. Roylott, o segundo é o de minha irmã e o terceiro é o meu. Não há comunicação entre eles, mas todos dão para o mesmo corredor. Estou sendo bastante clara? Perfeitamente. As janelas dos 3 quartos dão para o gramado. Naquela noite fatal, o Dr. Roylott fora cedo para o quarto, embora soubéssemos que não tinha ido para a cama, porque o cheiro dos charutos hindus, muito fortes, que ele costumava fumar, ficou incomodando a minha irmã. Ela saiu do seu quarto e veio para o meu, e ficou ali durante algum tempo, conversando sobre o casamento que se aproximava. Às 23 horas levantou-se para sair, mas parou perto da porta e olhou para trás. Diga alguma coisa, Ellen. Falou. Você já ouviu alguém assobiar no meio da noite? Nunca, respondi. Será que você poderia assobiar sem saber enquanto dorme? Claro que não, mas por que me pergunta? Porque nessas últimas noites, por volta de 3 horas, tenho ouvido sempre um assobio baixo, muito claro. Tenho sono leve e isso me acorda. Não sei dizer de onde vem, talvez do quarto ao lado, talvez lá de fora. Só queria saber se você também tinha ouvido. Não ouvi nada. Devem ser aqueles ciganos desgraçados acampados na propriedade. É bem provável. Mas se fosse lá fora, você também deveria ter ouvido. Ah, mas meu sono é muito mais pesado que o seu. Bem, não tem muita importância. Ela sorriu para mim, fechou a porta e poucos segundos depois ouvi a chave virar na fechadura de seu quarto. Realmente? Vocês costumavam trancar a porta dos quartos à noite? Sempre. Por quê? Acho que mencionei que o doutor tinha um leopardo e um mandril que andavam soltos. Só nos sentíamos seguras com as portas trancadas. Ah, sim. Por favor, continue. Não pude dormir naquela noite. Um sentimento vago de desgraça iminente me oprimia. Minha irmã e eu, como deve se lembrar, éramos gêmeas. E o senhor sabe que laços muito sutis unem 2 almas tão intimamente ligadas. Era uma noite terrível. O vento uivava lá fora e a chuva batia nas janelas. De repente, no meio do rumor da ventania, ouvi um grande grito de uma mulher aterrorizada. Sabia que era a voz de minha irmã. Saltei da cama, enrolei um chale nos ombros e saí para o corredor. Quando abri minha porta, tive a impressão de que ouvi um assobio baixo, como minha irmã havia descrito, e pouco depois um som metálico, como se um bloco de metal tivesse caído. Quando me aproximei do quarto dela, vi que a porta estava aberta, balançando lentamente nas dobradiças. Fiquei olhando horrorizada, sem saber o que estava prestes a sair do quarto. À luz da lâmpada do corredor, vi minha irmã surgir na abertura da porta, com o rosto lívido de terror e as mãos estendidas, como que me pedindo socorro, cambaleando como uma bêbada. Corri para junto dela e segurei-a em meus braços. Mas nesse momento seus joelhos se dobraram
e ela caiu no chão. Contorcia-se, como se estivesse com dores violentas e os braços e as pernas estavam retorcidos. A princípio eu pensei que não havia me reconhecido, mas quando me inclinei, ela gritou de repente, com uma voz que jamais esquecerei. Oh meu Deus, Ellen, era a banda pintada. Havia mais alguma coisa que ela queria dizer e que apontou o dedo no ar na direção do quarto do doutor, mas teve uma convulsão que abafou suas palavras. Saí correndo, chamando meu padrasto em voz alta e o encontrei saindo do quarto de roupão. Quando chegou perto de minha irmã, ela já estava inconsciente. E embora ele estivesse derramado conhaque em sua garganta e mandado buscar auxílio médico na aldeia, foi tudo em vão. Ela morreu sem recobrar os sentidos. Esse foi o fim horrível da minha querida irmã. Um momento. Tem certeza a respeito do assobio e do som metálico? Poderia jurar sobre isso? Foi isso que o juiz me perguntou no inquérito. Tenho a impressão muito forte de que ouvi isso, mas com o barulho da tempestade e os rugidos habituais de uma casa tão velha, talvez tenha me enganado. Sua irmã estava vestida? Não, estava de camisola. Na mão direita tinha o resto de um fósforo queimado e na esquerda uma caixa de fósforos. Mostrando que acenderam um fósforo e olhar em volta quando ouviu o barulho. Isso é importante. E quais foram as conclusões do inquérito? O magistrado, encarregado de casos de morte suspeita, investigou o caso com muito cuidado, pois a conduta de Dr. Roylott há muito tempo era notória em todo o condado, mas não conseguiu encontrar nenhuma causa de morte plausível. Meu testemunho mostrou que a porta havia sido trancada por dentro e que as janelas estavam bloqueadas por persianas antigas com barras largas de ferro e que eram também trancadas todas as noites. As paredes foram verificadas e ficou provado que eram sólidas, e o chão também foi examinado minuciosamente, com o mesmo resultado. A chaminé é larga, mas é vedada por 4 barras. É certo, portanto, que minha irmã estava sozinha quando morreu. Além disso, não havia nenhuma marca de violência nela. E quanto à possibilidade de ser veneno? Os médicos a examinaram, mas não encontraram nada. Então, de que acha que essa pobre moça morreu? Creio que ela morreu de medo e de choque nervoso, embora não saiba o que amedrontou. Os ciganos estavam acampados na propriedade nessa ocasião? Sim, quase sempre tem alguns acampados lá. Ah, e o que deduziu dessa referência? E uma banda pintada? Às vezes penso que foi apenas um delírio, outras que estivesse se referindo a uma banda de pessoas. Talvez os próprios ciganos, talvez os lenços pintados que eles usam na cabeça tivessem sugerido essas palavras estranhas. Holmes sacudiu a cabeça como um homem que não está nem um pouco satisfeito. Está bastante escuro. Por favor, continue. Passaram-se 2 anos desde então, e minha vida até há pouco era mais solitária do que nunca. Mas há 1 mês, um amigo querido que conheço há muitos anos deu-me a honra de pedir-me em casamento. O nome dele é Armitage, Percy Armitage, o segundo filho do Sr. Armitage, de Crane Water, perto de Reading. Meu padrasto não fez nenhuma oposição ao casamento, e a cerimônia será na primavera. Há 2 dias começaram a fazer uns concertos na ala oeste do prédio, e a parede do meu quarto foi parcialmente demolida, de modo que tive de me mudar para o quarto em que minha irmã morreu, e dormir na mesma cama em que ela dormia. Imagine então meu arrepio de horror na noite passada, enquanto tentava dormir, pensando em seu terrível destino, quando de repente ouvi no silêncio da noite o assobio que fora o prenúncio de sua morte.
Pulei da cama e acendi a lâmpada, mas não vi nada no quarto. Fiquei abalada demais para voltar para a cama. Então me vesti e assim que o dia clareou, saí de mansinho. Peguei um carro na estalagem Crown, que fica em frente, e fui a Leatherhead, onde vim esta manhã para ver o senhor e pedir seu auxílio. Fez muito bem. Mas contou tudo o que sabe? Sim, tudo. Senhora Stoner, não é verdade. A senhora está protegendo seu padrasto. O que quer dizer com isso? Ela perguntou. Em resposta, Holmes puxou para trás o babado de renda preta que encobria a mão que a nossa visitante pousava sobre o joelho. 5 pequenas manchas lívidas, as marcas de 4 dedos e um polegar, estavam gravadas no punho-alvo. Isso foi uma crueldade. A moça enrubesceu e cobriu o punho machucado. Ele é um homem muito duro. Talvez não conheça sua própria força. Houve um longo silêncio, enquanto Holmes descansava o queixo nas mãos e contemplava o fogo crepitante. É um assunto bem complexo. Há milhares de detalhes que gostaria de conhecer antes de decidir o que fazer. No entanto, não temos um minuto a perder. Se fôssemos a Strokemoran hoje, seria possível vermos os quartos sem que seu padrasto soubesse? Por coincidência, ele disse que vinha à cidade hoje para tratar de assuntos importantes. É provável que fique o dia inteiro, e nesse caso não haveria problema algum. Temos uma empregada agora. É velha e tola e é fácil de desviar sua atenção. Excelente. Você não faz nenhuma objeção a essa viagem, Watson? De maneira nenhuma. Então iremos nós dois. E a senhora, o que vai fazer? Já que estou aqui, há uma ou duas coisas que gostaria de fazer. Mas voltarei pelo trem das 12 horas e estarei lá à sua espera. Pode nos aguardar à tarde? Eu também tenho algumas coisas a fazer. Não quer esperar e tomar café? Não, preciso ir. Já me sinto mais leve, desde que confiei meu problema aos senhores. Será um prazer revê-los hoje à tarde. Puxou o véu sobre o rosto e saiu. E o que acha disso tudo, Watson? Perguntou Sherlock Holmes, reclinando-se na poltrona. Parece ser uma história profundamente sinistra. Bastante sinistra. No entanto, se a moça está certa quando diz que o chão e as paredes são sólidos e que a porta, a janela e a chaminé são intransponíveis, então a irmã dela estava sem dúvida alguma sozinha quando chegou a seu estranho fim. E o que diz dos assobios noturnos e das palavras tão esquisitas da moça ao morrer? Não sei o que pensar. Quando você combina a ideia de assobios durante a noite, a presença de um bando de ciganos que são íntimos deste velho médico, e o fato de que temos todos os motivos para acreditar que o médico está interessado em evitar o casamento de sua enteada, a referência na hora da morte e uma banda ou um bando, e finalmente o fato de que a senhora Stoner ouviu um ruído metálico, que poderia ter sido causado por uma dessas barras de metal que seguram as venezianas quando soltam ao seu lugar, acho que temos base suficiente para pensar que o mistério pode ser esclarecido seguindo esta linha. Mas o que foi que os ciganos fizeram? Não posso imaginar. Vejo muitas objeções a esta teoria. Eu também. É exatamente por esse motivo que vamos a Strokemoran esta tarde. Quero ver se as objeções são inevitáveis ou se podem ser explicadas. Mas o que é isso, diabos? A exclamação de meu amigo fora motivada pelo fato de que a porta havia sido aberta de repente e um homem enorme surgira no vão. Suas roupas eram uma mistura curiosa de um profissional liberal e agricultor. Uma cartola preta e um fraque comprido
perneiras altas e um chicote na mão. Era tão alto que a cartola tocava o alto do vão da porta e a largura dos ombros quase bloqueava a abertura. Um rosto grande, riscado por 1000 rugas, queimados de sol em uma tonalidade amarela e marcado por todos os sentimentos malignos. Virava-se de um lado para o outro, enquanto os olhos fundos, bilhosos e o nariz afilado e descarnado que lhe davam um ar de ave de rapina feroz. Qual dos senhores é Holmes? Perguntou essa aparição. É o meu nome, senhor, mas gostaria de saber o seu. Disse meu companheiro tranquilamente. Sou o Dr. Gumsbit Highlight, de Strokemoran. Muito prazer, doutor. Disse Holmes com suavidade. Tenha a bondade de se sentar. Nada disso. Minha enteada esteve aqui e eu a segui. O que ela lhe contou? Está um pouco frio para esta época do ano. O que ela lhe contou? Berrou o velho, furioso. Mas ouvi dizer que as flores da primavera estão brotando. Continuou meu amigo, imperturbável. Ah, está querendo me enganar, não é? Disse nosso novo visitante, dando um passo à frente e sacudindo o chicote. Conheço o senhor, seu patife. Já ouvi falar do senhor. É Holmes, o intrometido. Meu amigo sorriu. Holmes, o intruso. O sorriso se alargou. Holmes, o empregadinho da Scotland Yard. Holmes riu gostosamente. Sua conversa é muito divertida. Quando sair, tenha a bondade de fechar a porta, pois está provocando uma corrente de ar. Eu irei quando tiver dito o que vim dizer. Não ouse se intrometer em meus negócios. Sei que a senhorita Stoner esteve aqui. Eu a segui. Sou um inimigo perigoso. Olhe só! Avançou depressa, pegou o atiçador de fogo e vergou-o ao meio com as enormes mãos morenas. Tenha cuidado de ficar fora do meu alcance. Rosnou e, jogando o atiçador retorcido na lareira, saiu a passos largos. Parece um sujeito muito amável. Disse Holmes rindo. Não sou tão grande quanto ele, mas se tivesse se demorado um pouco mais, eu ia mostrar-lhe que minhas mãos não são mais fracas do que as dele. Enquanto falava, pegou o atiçador de aço e, com um esforço brusco, endireitou-o novamente. Imagine a ousadia dele de me confundir com os detetives da polícia, mas este incidente dá mais sabor à nossa investigação. E só espero que nossa amiguinha não venha a sofrer por sua imprudência de se deixar seguir por este bruto. E agora, Watson, vamos tomar um café e depois vou dar um passeio até a Associação dos Doutores em Direito Civil, onde espero conseguir algumas informações que poderão nos ajudar neste assunto. Eram quase 13 horas quando Sherlock Holmes voltou de sua excursão. Trazia na mão uma folha de papel azul coberta de anotações e números. Vi o testamento da esposa falecida. Para determinar seu significado exato, fui obrigado a calcular os preços atuais dos investimentos a que se refere. A renda total, que na época em que ela morreu, era um pouco inferior a 1.100 libras por ano. Agora, devido à queda dos preços agrícolas, não passa de 750 libras. Cada uma das filhas tem direito a uma renda de 250 libras ao se casar. É evidente, portanto, que se as duas moças tivessem se casado, aquela beleza ficaria com muito pouco dinheiro. E mesmo se só uma delas se casasse, ele já não ficaria bem de vida. Meu trabalho desta manhã não foi em vão, já que provou que ele tem motivos de sobra para impedir que isso aconteça. E agora, Watson, isto é sério demais para permitir demoras, principalmente porque o velho sabe que estamos interessados em seus negócios. Portanto, se você está pronto, vamos pegar um cabriolé e ir para o Waterloo. Ficaria muito grato se você levasse um revólver no bolso. Um LA número 2 é um excelente argumento para cavalheiros que dão nós em atiçadores de aço. Só precisamos disso e uma escova de dentes. Em Waterloo,
Tivemos a sorte de pegar um trem para Leatherhead, onde alugamos uma charrete na estalagem da estação e andamos 6 ou 7 quilômetros pelas lindas estradas rurais de Surrey. O dia estava perfeito, com um sol brilhante e umas nuvens engraçadas no céu. As árvores e as sebes se revestiam com os primeiros pálidos rebentos da primavera, e o ar estava perfumado com um cheiro agradável de terra úmida. Para mim, pelo menos, havia um estranho contraste entre a doce promessa da primavera e a investigação sinistra que nos levava por esses caminhos. Meu companheiro estava sentado na frente, de braços cruzados, o chapéu cobrindo os olhos, o queixo afundado no peito, imerso em seus pensamentos. Mas, de repente, teve um sobressalto, bateu em meu ombro e apontou para os campos. Olha ali! Um parque se estendia por uma colina suave, terminando em um bosque denso, no ponto mais alto. Ali, por entre os galhos das árvores, divisava-se o telhado cinzento e alto, em várias águas, de uma velha mansão. Stoke Moran? Perguntou. Sim, senhor. É a casa do Dr. Gims Bite Royal. Respondeu o cocheiro. Estão fazendo umas obras ali. É para lá que vamos. Lá é a aldeia, disse o cocheiro, apontando para um aglomerado de telhados à esquerda. mas se quiser ir à mansão, é mais rápido seguir o caminho que atravessa o campo. É ali onde está andando aquela senhora. E a senhora, se não me engano, é a senhorita Stoner. Observou Holmes, protegendo os olhos com a mão. Sim, acho melhor fazer o que você sugeriu. Saltamos, pagamos o cocheiro e o carro voltou para Leatherhead. Achei melhor, Disse Holmes quando caminhávamos. que ele pensasse que estávamos aqui como arquitetos ou por algum motivo profissional. Talvez assim não comente nossa presença. Boa tarde, senhorita Stoner. Está vendo que cumprimos nossa promessa? Nossa cliente dessa manhã apressou-se em vir ao nosso encontro e seu rosto demonstrava alegria. Estava ansiosa à sua espera. Exclamou, cumprimentando-nos com um aperto de mão. Tudo saiu maravilhosamente bem. O Dr. Roylott foi à cidade e é pouco provável que volte antes de escurecer. Tivemos o prazer de conhecer o doutor, Disse Holmes e, em poucas palavras, contou o que sucedera. A senhora Stoner empalideceu. Meu Deus! Então ele me seguiu. É o que parece. É tão astucioso que nunca sei como me defender dele. O que será que ele vai dizer quando voltar? Ele deve se precaver, pois talvez descubra que há alguém mais astucioso que ele em seu encalço. Deve trancar sua porta hoje à noite. Se ele ficar violento, vamos levá-la para a casa de sua tia em Harrow. Agora, vamos aproveitar o tempo que dispomos. Por favor, leve-nos imediatamente ao quarto que queremos examinar. O prédio era de pedra cinzenta, com uma parte central alta e duas alas laterais curvas, como as garras de um caranguejo. Em uma dessas alas, as janelas estavam quebradas e cobertas com tábuas, o telhado desabado, as paredes esburacadas. A parte central estava um pouco melhor, e a da ala direita era relativamente moderna. As persianas nas janelas e a fumaça azul saindo das chaminés mostrava que era ali que a família residia. Haviam instalado um andaime na parede dos fundos e algumas pedras estavam quebradas, mas não se via sinal dos trabalhadores quando nos aproximamos. Holmes andou lentamente de um lado para o outro no gramado mal aparado e examinou minuciosamente a parte externa das janelas. Esse aqui deve ser o quarto em que a senhorita costumava dormir. O do centro era o quarto de sua irmã e aquele ali é o quarto do Dr. Roylott. Exatamente. Mas agora estou dormindo no quarto do meio. Por causa das obras, pelo que entendi? Por falar nisso, não parece haver nenhuma necessidade urgente de consertar aquela parede dos fundos. Não havia nenhum motivo.
Acho que foi só desculpa para me tirar do meu quarto. Ah, isso é bem sugestivo. Bem, do outro lado dessa ala estreita há um corredor que dá para os 3 quartos. Há janelas nesse corredor? Sim, mas são muito estreitas. Pequenas demais para que alguém possa passar. E como a senhora e sua irmã trancavam as portas à noite, não era possível entrar nos quartos daquele lado. Agora, quer ter a bondade de ir para o seu quarto, fechar as janelas e trancar as persianas com as barras? A senhorita Stoner atendeu ao pedido e Holmes, após um exame cuidadoso, tentou de todas as maneiras forçar as persianas, sem sucesso. Não havia nenhuma fresta na qual se pudesse introduzir uma lâmina para suspender a barra. Examinou as dobradiças com a lente, mas eram feitas de ferro inteiriço, embutidas na alvenaria maciça. Fez ele, coçando o queixo, um tanto perplexo. Minha teoria apresenta algumas dificuldades. Ninguém poderia passar por essa janela se estivessem trancadas. Bem, vejamos se o interior pode nos esclarecer alguma coisa. Uma pequena porta lateral dava para o corredor, pintado de branco, no qual as 3 portas se abriam. Holmes recusou-se a examinar o 3º quarto, então fomos diretamente ao 2º, aquele que a senhorita Stoner estava dormindo e no qual sua irmã morrera. Era um quarto pequeno e modesto, com o teto baixo e uma lareira aberta, como nas antigas casas de campo. Em um canto, uma cômoda escura, uma cama coberta de branco em outra parede e uma penteadeira à esquerda da janela constituíam toda a mobília, com 2 pequenas cadeiras de vime e um tapete no centro do quarto. As tábuas do assoalho e os forros das paredes eram de carvalho escuro, tão velho e desbotado que deveria datar da construção da casa. Holmes puxou uma das cadeiras para um canto e sentou-se, silencioso, deixando os olhos correrem em volta, observando todos os detalhes do cômodo. Essa campainha toca onde? Perguntou finalmente, apontando para um grosso cordão pendurado ao lado da cama, com a borla repousando sobre o travesseiro. No quarto da empregada. Parece mais novo do que as outras coisas do quarto. Sim, foram instaladas há uns 2 anos. Foi sua irmã que pediu isso? Não, acho que nem chegou a usá-la. Sempre fizemos tudo sozinhas. Então seria desnecessário instalar um cordão tão bonito. Desculpe-me um momento enquanto examino o chão. Esticou-se de cara para baixo, com a lente na mão. Depois engatinhou depressa para cá e para lá, examinando minuciosamente as frestas entre as tábuas. Depois fez a mesma coisa com os painéis das paredes. Por fim, foi até a cama e ficou algum tempo olhando para ela e para a parede atrás. No final, pegou o cordão da campainha e puxou-o com força. Ora, é falso, disse. Não toca. Não está nem ligado a nenhum fio. Isso é muito interessante. Podem ver que está pendurado em um gancho longo acima da pequena abertura de ventilação. Que absurdo! Não tinha reparado antes. Muito estranho, resmungou Holmes, puxando o cordão. Há 1 ou 2 coisas muito esquisitas neste quarto. Por exemplo, o construtor deve ser um idiota, fazendo com uma abertura de ventilação para o outro quarto, quando podia simplesmente fazê-lo na parede externa. Isso também foi feito há pouco tempo. Na mesma época do cordão da campainha, comentou Holmes. Houve algumas mudanças na ocasião. Todas são muito interessantes. Cordões de campainha que não tocam. Ventiladores que não ventilam. Com a sua permissão, senhorita Stoner, vamos agora examinar o outro quarto. O quarto do Dr. Grimsby Roylott era maior que de sua enteada, mas mobiliado com a mesma simplicidade. Uma cama estreita, uma prateleira cheia de livros, a maioria técnicos, uma poltrona ao lado da cama, uma cadeira de madeira encostada na parede,
Uma mesa redonda e um grande cofre de ferro eram as coisas principais. Holmes andou lentamente pelo quarto e examinou todos os objetos com atenção. O que tem aqui dentro? Perguntou, batendo no cofre. Os documentos de meu padrasto. Ah, então viu o conteúdo? Só uma vez, anos atrás, lembro que estava cheio de papéis. Não há um gato ali dentro, por acaso? Não, que ideia esquisita. Bem, veja isso. Pegou um pires com leite que estava em cima do cofre. Não temos nenhum gato, mas há um leopardo e um mandril. Ah, sim, é claro. Bem, um leopardo é apenas um gato grande, mas um pires não parece ser o suficiente para satisfazer sua necessidade. Há uma coisa que eu gostaria de verificar. Agachou-se diante da cadeira de madeira e examinou o assento com a maior atenção. Obrigado. Isso está resolvido. Disse, erguendo-se e guardando a lente do bolso. Ora, aqui está uma coisa interessante. O objeto que atraíra sua atenção era uma pequena correia de cachorro pendurada em um canto da cama. Havia sido amarrada, formando uma laçada. O que acha disso, Watson? É uma correia comum, mas não sei por que deram uma laçada. Isso não é comum. Ah, meu Deus. É um mundo malvado e quando um homem inteligente usa seu cérebro para o crime, isto é o pior de tudo. Acho que já viu o suficiente, senhorita Stoner, e com sua permissão, vamos lá para fora, no gramado. Nunca vi o rosto de meu amigo tão sombrio e sua testa franzida quanto nesse momento. Andamos de um lado para outro várias vezes e nem a senhorita Stoner nem eu ousamos interromper seus pensamentos, até que ele despertou. É essencial, senhorita Stoner, disse enfim, que faça exatamente o que vou lhe dizer. Sem dúvida, farei tudo o que disser. O assunto é grave demais para qualquer hesitação. Sua vida pode depender disso. Asseguro-lhe que estou inteiramente em suas mãos. Em primeiro lugar, meu amigo e eu precisamos passar a noite no seu quarto. A senhorita Stoner e eu olhamos para ele com espanto. Sim, tem de ser assim. Deixe-me explicar. Creio que aquilo ali é uma estalagem da aldeia. Sim. Muito bem. De lá pode-se ver suas janelas? Certamente. Vá para o seu quarto, pretextando estar com dor de cabeça assim que seu padrasto voltar. Depois, quando ele se deitar, abra as persianas de seu quarto, coloque a lâmpada na janela como um sinal para nós e então leve tudo que poderá precisar para o quarto que costumava ocupar. Tenho certeza de que, apesar das obras, pode ficar lá por uma noite. Sem dúvida alguma. O resto fica por nossa conta. Mas o que vai fazer? Vamos passar a noite no seu quarto e vamos investigar a causa desse barulho que a vem perturbando. Acho, Sr. Holmes, que o senhor já descobriu o que é. Disse a senhorita Stoner, pondo a mão no braço de meu companheiro. Talvez. Então, por piedade, diga-me qual foi a causa da morte de minha irmã? Prefiro ter mais provas antes de falar. Pode pelo menos me dizer se a minha ideia está certa e ela morreu de algum susto? Não, acho que não. Acho que provavelmente houve uma causa mais concreta. E agora, senhorita Stoner, temos que deixá-la, porque se o Dr. Rylott voltar e nos vir, nossa viagem terá sido em vão. Até logo e tenha coragem, pois se fizer exatamente o que lhe disser, pode ter certeza de que muito em breve afastaremos os perigos que a ameaçam. Sherlock Holmes e eu não tivemos dificuldade em alugar um quarto e uma sala na estalagem Crown. Era no segundo andar e de nossa janela víamos a ala habitada da mansão de Stroke Moran.
Ao entardecer, vimos Dr. Gimsby Rowlett chegar de carro, sua figura enorme ao lado do rapazinho que guiava o carro. Este teve certa dificuldade em abrir o pesado portão de ferro, e ouvimos os gritos roucos do doutor e vimos a fúria com que sacudiu os punhos fechados para o rapaz. O carro seguiu pela alameda e pouco depois vimos uma luz surgir de repente entre as árvores, quando a lâmpada foi acesa em uma das salas. Sabe de uma coisa, Watson? Disse Holmes, enquanto esperávamos sentado na escuridão que aumentava. Tenho certo escrúpulo em levar você comigo esta noite. Há um elemento real de perigo. Posso ser útil? Sua presença pode ser muito valiosa. Então irei. É muita bondade sua. Você fala em perigo. Evidentemente viu mais coisas naqueles quartos do que eu. Não, mas creio que deduzi um pouco mais. Imagino que você viu o mesmo que eu. Não vi nada demais, a não ser um cordão da campainha. E qual a finalidade daquilo, confesso que nem posso imaginar. Viu a abertura de ventilação também? Sim, mas acho que seja uma coisa tão extraordinária de ter uma pequena abertura entre dois quartos. Era tão pequena que nem um rato poderia passar. Sabia que íamos encontrar um ventilador antes de virmos a Strokemoor. Meu caro Holmes, Oh, sim, eu sabia. Lembre-se que a senhorita Stoner disse à irmã que estava sentindo o cheiro do charuto do Dr. Rowlett. Isso sugere que deve haver uma comunicação entre os dois quartos. Só podia ser muito pequena. Do contrário, teria sido notada por ocasião do inquérito policial. Deduzi que deveria ser uma abertura de ventilação. mas que mal pode haver nisso? Bem, pelo menos uma coincidência curiosa de datas. Faz-se uma abertura de ventilação, pendura-se um cordão de campainha e uma mulher que dorme naquela cama morre. Isso não lhe diz nada? Não consigo ver nenhuma ligação. Observou alguma coisa muito peculiar naquela cama? Não, Estava presa no chão. Já viu isso antes? não me lembro de ter visto. A moça não podia mudar a cama de lugar. Ficava sempre na mesma posição, em relação à abertura e ao cordão, que nunca serviu para puxar e soar a campainha. Holmes, começo a perceber o que você está insinuando. Chegamos a tempo de evitar um crime sutil horrendo. Bastante sutil e bastante horrendo. Quando o médico envereda pelo caminho do crime, é um ótimo criminoso. Tem sangue frio e tem conhecimentos. Palmer e Pritchard eram profissionais de primeira. Este homem é muito competente. Mas eu acho, Watson, que seremos mais ainda. Mas veremos muitos horrores antes que essa noite termine. Por Deus do céu, vamos fumar um cachimbo e pensar em alguma coisa mais agradável durante algumas horas. Por volta de 21 horas, a luz entre as árvores foi apagada e tudo ficou escuro para os lados da mansão. 2 horas se passaram lentamente e depois, de repente, quando eram exatamente 23 horas, uma única luz forte brilhou bem à nossa frente. É o sinal para nós. Disse Holmes, levantando-se. Vem da janela do meio. Ao sairmos, Holmes trocou algumas palavras com o dono da estalagem, explicando que íamos visitar um amigo e era provável que passássemos a noite lá. Em instantes, estávamos na estrada escura, com o vento frio soprando e uma luz amarela brilhando à nossa frente para nos guiar em nossa missão sombria. Não foi difícil entrar na propriedade, pois a velha muralha do parque estava desmoronada. Caminhando por entre as árvores, chegamos ao gramado, que atravessamos e estava prestes a entrar pela janela, quando de uma moita de rododendros surgiu o que parecia ser uma criança, horrenda e disforme,
que se atirou na grama, com as pernas e os braços contorcidos, e depois correu depressa pelo gramado e sumiu na escuridão. Meu Deus! Murmurei. Você viu? Holmes estava tão espantado quanto eu. Sua mão se fechou com força em meu punho, mas logo riu baixinho e aproximou os lábios do meu ouvido. É uma família muito interessante, Disse Holmes. Era o mandril. Eu me esquecera dos estranhos animais do Dr. Roylott. Havia um leopardo também. Talvez caísse sobre nossos ombros a qualquer momento. Confesso que me senti melhor quando, após seguir os exemplos de Holmes e tirar os sapatos, vi que estava dentro do quarto. Meu companheiro fechou as persianas sem fazer barulho, passou a lâmpada para a mesa e olhou em volta. Estava tudo exatamente como durante o dia. Depois chegou perto de mim e murmurou em meu ouvido, tão baixinho que mal pude distinguir as palavras. O menor ruído será fatal para nossos planos. Balancei a cabeça para mostrar que entendera. Temos de ficar no escuro, pois ele poderia ver a luz pela abertura da ventilação. Balancei a cabeça outra vez. Não durma. Sua vida dependerá disso. Fique com o revólver preparado, caso seja necessário usá-lo. Vou sentar-me na beira da cama. Sente-se naquela cadeira. Tirei o revólver do bolso e coloquei-o no canto da mesa. Holmes trouxera uma bengala longa e fina, que deixou na cama ao seu lado. Junto dela, pôs a caixa de fósforos e um pedaço de vela. Então apagou a lâmpada e ficamos no escuro. Como poderei esquecer algum dia aquela vigília horrível? Não ouvia nada, nem mesmo uma respiração, mas sabia que meu companheiro estava sentado ali, de olhos abertos, a poucos passos de mim, no mesmo estado de tensão nervosa em que eu me encontrava. As persianas cortavam qualquer raio de luz que pudesse penetrar e aguardamos na mais completa escuridão. De fora vinha o grito ocasional de alguma ave noturna e uma vez, bem em nossa janela, um gemido felino que nos indicou que o leopardo estava solto. Muito ao longe, ouvimos os tons profundos do relógio da paróquia, que batia os quartos de hora. Como custavam a passar aquelas horas? 00:00, 1h, 2h e 3h, e continuávamos sentados em silêncio, esperando o que podia acontecer. De repente, vislumbramos uma luz que vinha da direção da abertura da ventilação, que desapareceu imediatamente, mas foi seguida de um cheiro forte de óleo queimado e metal aquecido. Alguém no quarto ao lado acendera uma lanterna furta-fogo. Ouvi um som leve de movimento e depois tudo ficou mais uma vez em silêncio, embora o cheiro ficasse mais forte. Durante meia hora fiquei sentado com os ouvidos atentos. Então, de repente ouvi um ruído, um som muito baixo e suave, como o de um pequeno jato de vapor escapando de uma chaleira. No mesmo instante em que ouvi, Holmes saltou da cama, acendeu um fósforo e bateu furiosamente com a bengala no cordão de campainha. Está vendo, Watson? Gritou, Está vendo? mas não vi nada. Quando Holmes riscou o fósforo, ouvi um assobio baixo, bem nítido, mas o brilho repentino que atingiu meus olhos cansados não me deixou ver o que meu amigo fustigava com tanta fúria. Só pude ver que seu rosto estava muito pálido e cheio de horror e asco. Parara de bater no cordão e estava olhando para a abertura, quando o silêncio da noite foi quebrado pelo grito mais horrível que já ouvira. Foi ficando cada vez mais alto. Um berro rouco de dor, medo e raiva, tudo misturado. Dizem que lá na aldeia, e mesmo na paróquia distante, esse grito arrancou de suas camas os que estavam dormindo. Congelou nossos corações e fiquei olhando para Holmes e ele para mim,
até que os últimos ecos morreram no silêncio de onde vieram. O que quer dizer isso? Perguntei ofegante. Quer dizer que está tudo terminado. Respondeu Holmes. E talvez no final das contas, da melhor maneira. Pegue seu revólver e vamos ao quarto do Dr. Roylott. Com uma expressão grave, ele acendeu a lâmpada e se dirigiu para o corredor. Bateu 2 vezes na porta do quarto do doutor sem obter resposta. Então virou a maçaneta e entrou, e eu atrás dele, de pistola na mão. Foi uma cena singular a que vimos. Na mesa havia uma lanterna furta-fogo, com a portinhola meio aberta, que jogava um feixe brilhante de luz sobre o cofre de ferro, cuja porta estava aberta. Junto à mesa, na cadeira de madeira, estava sentado o Dr. Grimsby Roylott, enrolado em um longo roupão cinzento, com os tornozelos nus expostos e os pés metidos em chinelos vermelhos. Tinha no colo a correia com a laçada que tínhamos visto durante o dia. O queixo apontava para cima e os olhos estavam fixos, com uma expressão horrenda no canto do teto. Em volta da testa, ele tinha uma banda amarela esquisita, com pintas marrons, que parecia estar muito apertada. Não se mexeu quando entramos, nem fez nenhum ruído. A banda pintada, murmurou Holmes. Dei um passo à frente. Em um instante, a estranha banda começou a se mover e surgiu em meio à cabeça triangular e achatada e o pescoço inchado de uma serpente asquerosa. É uma Krait, a cobra mais venenosa da Índia, exclamou Holmes. Ele morreu 10 segundos depois da mordida. A violência realmente recai sobre os violentos, e o que prepara a armadilha acaba caindo nela. Vamos empurrar esta víbora de volta para seu covil e poderemos então levar a senhorita Stoner para algum lugar seguro e avisar a polícia do condado. Enquanto falava, tirou a correia do colo do morto, jogou o laço no pescoço do réptil e arrancou do medonho puleiro, arrastando para o cofre de ferro onde o trancou. Esses são os verdadeiros fatos da morte de Grimsby Roylott de Stoke Moran. Não é necessário prolongar uma narrativa que já se tornou extensa demais para contar como os demos a notícia triste à moça apavorada, como levamos o trem da manhã para a casa de sua boa tia em Harrow e como o lento inquérito policial chegou à conclusão que o doutor havia morrido quando brincava imprudentemente com o perigoso réptil de estimação. O pouco que eu ainda não sabia sobre o caso me foi contado por Sherlock Holmes quando voltávamos para a cidade no dia seguinte. Eu havia chegado, disse ele, a uma conclusão totalmente errada, o que demonstra, meu caro Watson, como é perigoso raciocinar a partir de dados insuficientes. A presença dos ciganos, o uso da palavra banda pela pobre moça para explicar o que via de relance à luz de um fósforo fora suficiente para me indicar uma pista inteiramente errada. Só posso reivindicar o método de ter reconsiderado de imediato minha posição quando ficou claro de que qualquer perigo que ameaçasse o ocupante do quarto não poderia vir nem da janela nem da porta. Minha atenção foi atraída para a abertura da ventilação e para o cordão da campainha pendurado ao lado da cama, como já comentei com você. A descoberta de que o cordão era falso e de que a cama estava presa no chão dera origem à suspeita de que o cordão servia de ponte para alguma coisa que passasse pela abertura e viesse até a cama. Ocorreu-me logo a ideia de uma cobra, e quando soube que o doutor tinha uma série de animais da Índia, achei que estava na pista certa. A ideia de usar uma forma de veneno que não pudesse ser descoberta por nenhum teste químico era exatamente a que ocorreria a um homem inteligente e inescrupuloso, que havia exercido a medicina no Oriente. A rapidez com que esse veneno agia também era, de seu ponto de vista, uma vantagem.
E qual seria o policial que ia descobrir os 2 pontinhos que mostravam onde as 2 presas venenosas haviam feito o serviço? Então pensei no assobio. É claro que tinha que chamar a cobra de volta antes que a luz do dia revelasse a vítima. Treinou-a, provavelmente usando o pires de leite que vimos, para voltar quando fosse chamada. Colocava no buraco de ventilação na hora que julgasse apropriada. Certo que ela deslizaria pela corda e cairia na cama. Poderia ou não morder a ocupante. Talvez ela escapasse todas as noites durante uma semana. Porém, mais cedo ou mais tarde, a cobra atacaria. Eu havia chegado a essas conclusões antes mesmo de entrar no quarto dele. Um exame da cadeira mostrou que ele tinha o hábito de ficar em pé no assento, o que, é claro, era necessário para alcançar a abertura. O cofre, o pires de leite e a laçada na correia foram suficientes para dissipar qualquer dúvida que eu ainda tivesse. O ruído metálico, ouvido pela senhorita Stoner, era causado pelo padrasto, ao fechar rapidamente a porta do cofre, depois de colocar dentro seu terrível ocupante. Tendo chegado a essa conclusão, você já sabe que medidas tomei para obter as provas. Ouvi a criatura sibilar, como você também deve ter ouvido, e imediatamente risquei o fósforo e ataquei-a. E, consequentemente, a fez recuar pela abertura. E também a fiz voltar-se contra seu dono do outro lado. Alguns golpes da minha bengala atingiram o alvo e despertaram sua fúria, fazendo-a atacar a primeira pessoa que viu. Dessa maneira, sou, sem dúvida alguma, indiretamente responsável pela morte do Dr. Grimsby Ryland, e posso afirmar que isso não vai pesar muito na minha consciência. Fim do conto de Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes e a Banda Pintada, publicado em 1892. Narração: Diego Vezaro. Inscreva-se, Curta e compartilhe.